Vamos orar. Soberano e eterno Deus de toda glória, glorificado e exaltado é o teu santo e bendito nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua unção. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado porque a tua mão está estendida sobre a nação brasileira. A tua mão está estendida sobre os teus filhos, Pai. Obrigado. Senhor, nós queremos louvar ao Senhor e declarar que essa pandemia não vai parar a nossa nação, não vai parar o nosso continente, não vai parar o nosso planeta, porque só o Senhor é o dono da vida e da morte. Só o Senhor é Deus. Por isso nós nos humilhamos debaixo da tua santidade, debaixo da tua graça, pedimos o teu favor, pedimos a tua unção, pedimos que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão doentes sejam curados enquanto eu estiver falando aqui do Evangelho, eles sejam tocados e curados para a tua glória, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Muito bom dia para você, na paz do Senhor. Queridos, nós temos aprendido uma coisa nesses dias, é uma coisa que a gente vem aprendendo durante a jornada com Cristo. Nós somos aperfeiçoados no relacionamento. Nós somos aperfeiçoados no relacionamento, por isso nós precisamos um dos outros. Quando a Bíblia te chama para levar a carga uns dos outros, compartilhar um com os outros, né? Porque mesmo quando não concordamos, somos aperfeiçoados um pelos outros. Quando não concordamos, nós temos que entender que às vezes o problema não está com a pessoa que a gente não concorda. Amém? Às vezes o problema está conosco. Às vezes com quem a gente não concorda, aquela pessoa pode estar certa e a gente está errado. Por isso o relacionamento sadio é muito bom. E outra coisa que a gente precisa entender nesses dias também, que Jesus não veio na terra para ser Deus. Ele veio para ser homem. Por isso ele viveu como homem desde o feto, desde o embrião no ventre de Maria. Ele viveu como um ser humano, né? Ele veio para ser homem. Enquanto eu, que sou homem, me comporto para ser um Deus, eu deixo de receber a intercessão de Cristo. Porque a intercessão de Cristo, amém, é sobre todos os homens, né? A posição de Cristo de intercessão é sobre todos os homens. Se Deus se fez homem, por que eu que sou homem quero me fazer Deus? Nós não podemos entrar nessa pira, querido. Isso é perigoso, porque isso pode me tirar debaixo da proteção de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa que nós precisamos entender nesses dias. A gente por muito tempo falava na igreja, né? Quem vem buscar sua bênção? Eu muitas vezes não falo isso, não. Essa palavra, o senhor não gosta de bênção? Claro que eu gosto, gente. Mas não se trata de vir buscar a sua bênção, porque bênção não é uma coisa que você pega, é um lugar que você entra. Entrar na bênção é viver com Jesus. Então se eu entro na bênção, eu não preciso todo dia, todo domingo ir na igreja buscar uma bênção. Eu vou domingo na igreja para me relacionar com os meus irmãos, amém? Queridos, eu vou ter que tirar o comentário aqui do Face, perdão, eu vou ter que tirar o comentário, porque senão fica travando, tá bom? O comentário do Face não, o comentário do Instagram fica travando, me perdoe, mas é necessário. Então, veja bem, queridos, a bênção, vou repetir, não é um lugar que você, não é uma coisa que você pega, peguei a bênção, não. Bênção é um ambiente que você entra para viver na bênção. E se você viver na bênção, todas as bênçãos virão sobre ti e te acompanharão. Amém? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito é o fruto da tua amassadeira, bendito são as tuas crias, bendito é o teu trabalho, bendito são os teus filhos, porque a bênção é um ambiente que você entra na bênção. Amém? E quando você entra na bênção, você não precisa mais estar correndo para pegar a bênção, porque a bênção é viver com Cristo, meus irmãos. Amém? Vamos lá então. Coisas rápidas aqui para a gente entrar na mensagem. Todos que carregam a palavra de Deus nesses dias, eles carregam um peso de glória, de responsabilidade. E não só de informações acerca de Deus. Então nesses dias nós temos que ser claro quando falamos. Quando as pessoas nos ouvem, elas precisam ter clareza na palavra de Deus. Nós precisamos deixar a palavra de Deus acessível e clara para todos. Amém, queridos? Todos que carregam a palavra de Deus, eles carregam um peso de glória, um peso de glória, de responsabilidade, aonde quando essa palavra é ministrada, ela tem que ser clara. Queridos, o evangelho é para todos. O evangelho é para salvar quem dorme na cobertura e quem dorme na calçada. O evangelho é para salvar quem mora em Alphaville e quem mora em Alfavela.
O evangelho é para salvar o rico e o pobre, é para salvar quem mora na mansão e quem mora no barraco, é para salvar o patrão e o empregado, é para salvar o pastor e a ovelha. Tá bom, gente? Então é isso. Agora, pastor, como saber se eu estou ouvindo e vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo? Querido, o verdadeiro avivamento que a gente sempre fala, né? Hoje de manhã eu estava conversando com um profeta no telefone. Nós estávamos falando sobre isso, o avivamento, né? Está até programado aí para dia 15 e 16, um jejum de 3 dias com alguns profetas da nação. Um jejum de 3 dias para uma preparação de 300 dias. E eu ainda vou estudar mais sobre isso, os irmãos estão me passando, baseado em Deuteronômio 28, onde os 100 primeiros dias serão de santificação, depois os outros 100 dias serão de ordem, virá um tempo de violência também sobre o Brasil, mas nós estamos orando e buscando a face do Deus Altíssimo, porque nós estamos entrando num tempo de conserto, e esse jejum ele tem o propósito de preparar a nação para os próximos dias. Estamos orando, eu não vou, só estou botando aqui para vocês, mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Querido, o verdadeiro avivamento, como saber se eu estou vivendo o verdadeiro avivamento? Primeiro, Jesus está no centro. Se Jesus é o centro do seu evangelho, a probabilidade de você viver um avivamento é muito grande. Segundo, Jesus é o centro. Segundo, a Bíblia é a base. Terceiro, Deus é o alvo. Quarto, o Espírito Santo é o único condutor. Então vai lá. Um evangelho genuíno tem Jesus no centro, a Bíblia como base, Deus como alvo e o Espírito Santo como único condutor. Eu vou repetir. Um verdadeiro evangelho, um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro evangelho vai produzir um verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento, Jesus Cristo é o centro, a Bíblia é a base, Deus é o alvo a ser alcançado e o Espírito Santo é o condutor que conduz você para chegar nesse alvo, para andar nesse fundamento e para viver na centralidade de Cristo, que é a vida de Cristo como modelo. Amém? Então isso é que me dá a certeza de que eu estou vivendo um verdadeiro avivamento, que eu estou vivendo um verdadeiro evangelho genuíno. Amém? Vou repetir de novo para você anotar. Um verdadeiro avivamento, que é firmado num verdadeiro evangelho, num evangelho genuíno, tem Cristo como o centro, a Bíblia como base, Deus como o alvo a ser alcançado, o reino é de Deus, e o Espírito Santo como condutor. Amém, querido? Receba essa palavra aí na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora pega a sua biblona aí e abra a sua biblona comigo em Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25. Vamos ler do 25 ao 35, rapidinho, papá. Amém? Você está comigo no Face, você está comigo no Instagram, e essa mensagem vai depois para o canal do Luiz Hermínio, a série DDD. Você vai entrar lá e vai assistir. Já tem algumas mensagens lá no canal do Luiz Hermínio. Vamos lá. Lucas 2, versículo 25. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. Este homem justo e temente a Deus esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Estava sobre ele. Não era dentro dele. Vamos lá. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ver o Cristo do Senhor, o Messias, o Hamashia. Movido pelo Espírito, foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei, o que a lei ordenava. Ele então tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. Luz para iluminar os gentios e para a glória do teu povo Israel. O pai e a mãe do menino admiravam-se das coisas que dele se diziam. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: esta criança é posta para queda
e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E uma espada transpassará também a tua própria alma. Ele falou para Maria. Ele está dizendo, olha Maria, esse menino, ele vai ser bênção para uns e vai ser problema para os outros, porque para quem o quer vai ser bênção, mas para quem rejeita vai ser um problema. Então essa profecia foi liberada quando Jesus tinha 8 dias, que foi apresentado no templo, né? Jesus foi apresentado no templo aqui, blá, 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 é isso mesmo, 25, não morreria antes de ver o Cristo. Na realidade Jesus, eles eram circuncidados com 8 dias, né? E foi apresentado no templo, talvez eu acho que ele já tinha mais dias aqui. Então deixa eu falar isso para vocês. Querido, nós precisamos aprender, eu quero usar esse texto para dizer uma coisa para você. Nós precisamos aprender nesses dias a dar continuidade para aquilo que está começando. Pastor Luiz, o senhor acredita que está começando algo nesses dias? Não acredito, eu tenho certeza que está começando algo. Está começando o prelúdio de um novo tempo. Está começando o prelúdio de uma nova jornada, principalmente para a igreja do Senhor Jesus na terra. Nós estamos inaugurando um novo cenário. Como igreja, estamos vendo algumas movimentações da igreja que não fazem mais sentido para esses dias, pastor Micael, e algumas movimentações que nós vamos ter que viver nesses dias. Então eu não estou aqui achando, eu estou tendo certeza que nós estamos entrando num novo cenário estabelecido por Deus. Um novo cenário que já começou no ano passado. Amém? Deus começou a mexer principalmente no Brasil. Por que o senhor fala tanto do Brasil, pastor Luiz? Porque o senhor é brasileiro? Não. Porque o Brasil faz parte de um cenário elaborado por Deus para esses dias. O Brasil vai ser uma das nações que vai carregar essa tocha de avanço ministerial, de avivamento e também de superação. Nós vamos viver um novo cenário, já estamos. Então nós precisamos aprender a dar continuidade para aquilo que está começando. Nós precisamos ver isso de uma forma assim, dentro do tempo e do modo. Querido, primeiro é o tempo, depois o modo. O tempo revela o modo. Vocês me veem falar disso sempre. Deixa eu ler um texto aqui para você, para exemplificar isso aqui. Eclesiastes, vamos ver. Eclesiastes capítulo 8. Deixa eu ver aqui para você, porque é muito interessante o que está acontecendo aqui. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 diz assim, ó, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há um tempo e um modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele. Visto que não sabes o que há de acontecer, quem lhe dará a entender o que haja de acontecer? Ele está dizendo aqui, quem guarda os mandamentos não experimentará nenhum mal. Pronto, é uma palavra afirmativa. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E além de não experimentar o mal, discernirá o tempo e o modo, porque há um tempo e um modo para todo propósito. Tempo, modo. Guarda essas duas palavrinhas, tempo e modo. Por que eu estou falando isso? Porque se eu não discernir o tempo, eu não vou saber como me mover nesses dias. Então nós precisamos mudar o nosso foco e parar de procurar o modo de fazer. Agora nós vamos fazer assim. Não, você tem que parar. Escuta teu amigo Luiz Hermino. Escuta e julgue o que eu vou dizer. Pare de procurar o modo de fazer sem discernir o tempo de fazer. Pare de procurar o modo de fazer. Não está dando certo aquilo, você quer fazer do outro jeito. Não dá aquilo, você vai para outro aquilo. Não, chega. Jesus é o caminho. Ele não é um caminho. Ele não é uma opção. Ele é o único caminho. Jesus não é uma opção, querido. Ele é o único caminho que você pode andar nesses dias. E todo esse aperto externo é para um ajuste interno. Então, para de tentar procurar o modo de fazer sem discernir o tempo de fazer. Eu escrevi algumas coisas aqui, vou falar para você, né?
Precisamos discernir o tempo que estamos. Então, se eu discernir o tempo é que determina o modo. Não é eu mudar o modo de fazer e achar que eu vou mudar o tempo. Não vou. Não é eu mudar o modo. Ah, então agora agora veio essa pandemia, eu vou orar e Deus vai dar vitória. Você está querendo fazer alguma coisa para mudar o modo. Para mudar o tempo. Não, não é o modo que muda o tempo, é o tempo que muda o modo. Então precisamos entender que algo novo não precisa de uma palavra nova. Querido, algo novo que está acontecendo não precisa de uma palavra nova. Nós precisamos discernir o tempo. Porque esta palavra que nós estamos buscando, ela já foi dada em outro tempo. Só que ela não era para aquele tempo, era para esse tempo aqui. Sabe o que é que eu estou pregando para você todo dia e você diz, meu Deus, Luiz Hermínio está dando cada palavra, muita revelação. Essas palavras eu já preguei há 10 anos atrás. Todas elas. Não tem nada novo debaixo do céu. Eu estou pregando tudo que eu já preguei há 10, há 15, há 8, há 5, que eu preguei em janeiro. A primeira palavra que eu abri esse ano, na festa das primícias, foi restaurando o altar do Senhor. Eu não estou pregando nada novo, eu estou pregando o que eu venho pregando nos últimos 25 anos de convertido ao Senhor. Principalmente nos últimos 10, de 2009, 2010 para cá. Quando algumas coisas caíram no coração e começaram a ser entendidas por nós. Então, nós precisamos entender que algo novo não precisa de uma palavra nova. Nós precisamos sim discernir o tempo. Porque esta palavra que estamos buscando, ela já foi dada. Mica, está aqui. Ela se renova a cada manhã. Mas ela já está aqui. Então não inventa. Então não cria uma palavra nova, porque ela já está aqui. Eu preciso discernir o tempo que eu estou vivendo para saber se essa palavra que já está aqui é para o tempo que eu estou vivendo. E essa palavra que já está aqui, ela vai me dirigir nesse tempo e vai me ensinar a andar no modo que eu tenho que andar para esses dias. Está pegando no seu espírito? Estou conseguindo ser claro, meu querido? Então, ela foi dada em outro tempo. Mas ela não era para aquele tempo, ela era para este tempo. Lembra quando Daniel profetizou, escreveu? Deus disse para ele, sela o livro, fecha, porque não é para este tempo. O problema é que Deus dá uma palavra para você, e você já quer sair blum, 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 por aí fazendo. Não, você precisa orar. É esse tempo, Senhor. É esse tempo. Não é verdade? Qual era a garantia que Paulo tinha que ninguém ia morrer no navio? A palavra, porque Deus disse, ninguém vai se perder, convém que você vá para Roma e testemunhe de mim. Paulo está dizendo, gente, fica tranquilo, eu estou aqui. Sabe o Cristiano Ronaldo, quando faz o gol, ele diz, eu estou aqui. Paulo disse, eu estou aqui. E Deus me falou que convém que eu chegue em Roma. Então a garantia que ninguém vai morrer é porque eu estou aqui e eu tenho que chegar em Roma. Foi isso que Paulo estava dizendo. Você podia achar que era soberbo na época. Mas não, era confiança em uma palavra. A confiança em uma palavra não pode ser traduzida como soberba, gente. É a confiança, é a fé. A fé não pode ser traduzida como soberba. É claro que muitas pessoas são soberbas e querem traduzir a soberba como fé. A soberba não pode ser traduzida como fé, assim como a fé não pode ser traduzida como soberba. Você está me entendendo? Às vezes a pessoa, Luiz é metido. Não sou metido, só tenho fé. Eu só estou tentando viver na fé. Amém? Então vamos lá. Essa palavra foi dada em outro tempo. Então eu não preciso de uma nova palavra. Eu preciso de uma nova palavra? Não, eu preciso cavucar nas coisas que eu já escrevi, nas coisas que estão escritas nas Escrituras e procurar saber que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Quem guarda os seus mandamentos... Quem guarda os seus mandamentos, aquilo que já foi dito, está livre de todo mal. E além de estar livre de todo mal, vai discernir o tempo que está vivendo. Então eu digo, Senhor, me dá uma palavra para esses dias. Eu não preciso de uma palavra para esses dias, ela já está aqui. Eu preciso entender se a palavra que eu tenho é para esses dias. Amém, querido? Então veja bem, por isso nós precisamos de uma nova dispensação.
Deus não faz qualquer coisa em qualquer tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de juntar pedra. Há tempo de abraçar e há tempo de não abraçar. Vai ver que o tempo de não abraçar é agora. Você está me entendendo? Então você precisa andar no tempo e no modo. Por isso você precisa ouvir ao Senhor. O Senhor vai determinar, dizer, Luiz, você está nessa estação. Nessa estação tem essa palavra que eu já te dei há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, mas que agora faz sentido. Quantas coisas, pastor Micael, que eu preguei na igreja, parece que o povo não estava entendendo. E eu ficava frustrado, dizia, puxa, mas eu entendi, mas parece que o povo não estava entendendo. Por quê? Porque não era para aquele tempo. Eu soltei antes do tempo. É claro que a palavra que eu venho soltando, ela vem preparando a gente para esse tempo, não é? Por isso que os pregadores precisam ser proféticos, não patéticos. Precisamos ser proféticos para preparar uma geração para a volta de Jesus. Precisamos preparar uma geração para os dias maus. Precisamos preparar os nossos filhos, nossa casa, nossa família, né? Ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando ele ficar grande ele não se desviará dele. Ou seja, você está sempre preparando a próxima geração, sempre dando continuidade, sempre dando continuidade. Talvez o meu filho agora, o momento dele é preparar ele, não é o tempo dele, é o meu tempo, e o meu tempo eu preparo ele para o tempo dele. Você está me entendendo? No meu tempo eu preparo meus filhos para o tempo determinado para eles. Isso é preparo, por isso eu vou à igreja, por isso eu vou na célula, por isso eu jejuo, por isso eu oro, por isso eu tenho comunhão com os meus irmãos, porque um vai ajudando o outro a se preparar para um tempo determinado. Então o que é que a gente precisa disso, pastor? A gente precisa de uma nova dispensação. Deus não faz qualquer coisa, guarda essa palavra, Deus não faz qualquer coisa em qualquer tempo. Agora, vamos lá comigo. Cara, isso é muito forte, porque é a palavra da minha vida. Eu amo falar disso. Amo falar disso. Paternidade, reino de Deus, tempo e modo, né? A vida da igreja, a vida do líder. Isso é a minha vida. Evangelismo, missões. Eu amo isso. Eu sou missionário, gente. Estou na missão. Amém? A palavra dispensação, olha aqui que lindo isso aqui, pastor Micael. A palavra dispensação, ela vem da palavra oikonomia. O que a palavra oikonomia significa? Administração de um lar, ou afazeres de um lar, direção, gerência da propriedade de outro, ofício de um diretor ou gerente. Então, quando o Senhor diz que nós somos dispenseiros dos mistérios, tá isso na Bíblia? Tá, 1 Coríntios, capítulo 4, olha o que diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 4 e o versículo 1 e 2 diz assim, ó, olha que lindo isso aqui. 1 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Pastor Micael, por que você tem que ser fiel? Porque você é um dispenseiro. Agora, o que é dispenseiro? Dispenseiro dos mistérios. É administrador, porque a palavra dispenseiro vem da palavra economia, que é a mesma palavra para economia. O que é economia? Para ter uma boa economia, precisa de um bom administrador. Quando a Bíblia diz que eu sou um administrador dos mistérios de Deus, olha que coisa linda. O que é administrar bem o mistério de Deus? Vou repetir, dispenseiro significa economia, que quer dizer administrar um lar, ou um afazer de um lar, gerenciar propriedade do outro. Uau, eu estou aqui gerenciando a propriedade de quem, Mica? A igreja do noivo. Eu sou só amigo do noivo, eu não sou o noivo, cara. Ele é o noivo, você não é o noivo, ele é o noivo. Por isso, nós somos o amigo do noivo, nós somos aquele que leva o presente do noivo, que leva o recado do noivo. Por isso a gente não pode deixar que a noiva se apaixone por nós. Quando o noivo, uma noiva era dada e desposada com o noivo, era dada em casamento para o noivo, até o casamento ele não podia ver mais ela. E aí ele tinha um amigo que levava o presente, que levava os perfumes, que levava uma palavra, que levava a poesia. E tinha que ter muito cuidado esse amigo para a noiva não se apaixonar por ele, porque ela estava vendo ele todo dia. Então,
Você que é amigo do noivo, você só está aqui para levar o recado para a noiva, mas a noiva não é sua. Você não pode deixar que a noiva se apaixone mais do que você, por você do que por ele. Por isso que quando falaram para João Batista, aquele homem que você batizou abriu uma igreja, está batizando também. João Batista disse, mas ele é o noivo, eu sou só o amigo do noivo, eu só trouxe o recado. Aleluia, você tem que se apaixonar por ele. Agora, infelizmente, tem muita gente mais apaixonada pelo amigo do noivo do que pelo noivo, não é? E isso é perigoso. Mas deixa eu voltar aqui e falar de dispensação. Dispenseiros são administradores dos mistérios de Deus. Agora veja bem, administradores dos mistérios, ou seja, qual é o primeiro ministério que eu tenho que administrar? O principal é como o verbo se fez carne. Isso precisa ser gerado em mim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua graça e a sua verdade. Então, focar nisto, na regeneração do espírito, na restauração da alma, no arrebatamento do corpo, esse é o meu mistério. Eu tenho que administrar isso na vida das pessoas. Eu tenho que administrar, não é controlar, não é manipular. Administrar os mistérios de Deus é fazer com que essa pessoa ela seja regenerada no espírito, restaurada na alma e um dia seja arrebatada no corpo, querido. O primeiro mistério da criação, o primeiro mistério da salvação que eu preciso administrar como um dispenseiro é administrar e entender que o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, a palavra encarnou, Jesus Cristo. Por que eu que sou carne quero me tornar um Deus? Não. O meu modelo é Jesus, que regenera o espírito, que restaura a alma e um dia arrebatará o corpo e tornará o corpo glorificado. Então esse é o maior mistério que eu como dispenseiro preciso administrar. Você imagina que responsabilidade administrar os mistérios de Deus? Por isso eu não posso sair por aí botando a mão em todo mundo. Você sabe de uma coisa interessante que eu vou falar que eu aprendi com o homem de Deus? Eu oro por todo mundo. Se eu vejo alguém doente, posso orar por você? Posso. Agora, para pastor, eu só oro se me pede. Por quê, pastor? Porque a primeira lição que um pastor precisa aprender é que ele precisa de outro pastor também. Então, quando alguém diz, Luiz, você ora por mim? Eu digo, oro. Se for pastor, se for membro da igreja, se for alguém, né, que não é um líder, pastor, não precisa nem me pedir. Se eu ver, eu digo, posso orar por você? Mas pastor, não. Pastor, eu não me ofereço para orar. Eu só oro se ele disser, Luiz, você pode orar por mim? Eu digo, posso. Porque a primeira lição que nós, os pregadores, precisamos aprender é a humildade de submeter também aos cuidados de outro. Amém, querido? Então, esse é o cuidado que nós precisamos ter. Então, querido, nós precisamos saber que nós somos dispenseiros dos mistérios. Precisamos desenvolver a sabedoria de Deus nesses dias. Desenvolver a sabedoria de Deus nesses dias, né? Se você vai lá em Atos, no capítulo 13, você vai ver, por exemplo, apóstolos, profetas, né? Apóstolos, sábios e profetas, aqui no capítulo 13 de Atos. Deixa eu... Só vou passar por aqui, não é isso que eu quero falar, mas só para pontuar. Atos capítulo 13 diz assim, ó. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber Barnabé, Simão, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes e tetrarca de Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, depois de jejuarem e orarem, puseram a mão sobre eles e o despediram. Ou seja, você vai ver aqui, ó, mestres e profetas enviando os apóstolos. Mestres e profetas, alguém que viu e alguém que ensinava, enviando os apóstolos. Por isso os apóstolos, eles precisam ser enviados debaixo dessa mão de visão e dessa mão de ensino. Não dá para saber só, eu só estou vendo. Não, você tem que ver e aprender. Você tem que aprender, mas você também tem que ver. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deuteronômio 29, eu sempre falo isso aqui, que é um versículo assim que marca muito a minha vida. Ele é revelado para que cumpramos, não para que pregamos.
As coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos, para quê? Para que cumpramos, tá aqui ó, cumpramos todas as palavras desta lei. Então revelação não é para você criar uma ideia, criar uma estratégia. Revelação, até porque Deus não unge estratégias, Deus unge pessoas. Revelação é para você cumprir o que está escrito. Então, se Deus te dá uma revelação, aquilo já está escrito. Aquilo não é algo novo para agora. É algo novo que descortinou agora. Entendeu? Mas já estava ali. Já estava ali. Efésios, no capítulo 3. Amém? Deixa eu ler aqui com você. Hoje está bem didático o negócio aqui, né? Efésios, capítulo 3, diz assim. Capítulo 3, versículo 7. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. 3, versículo 9 de Efésios. E demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Uau, 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 uau. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu anotar isso aqui, porque esse versículo aqui é muito forte. Revelação é para você cumprir o que fora dito. Amém? Revelação é para você cumprir o que fora dito. Paulo está dizendo, e Paulo entendeu muito bem essas três dispensações. Se você estudar Efésios, você vai ver que Paulo entendeu muito bem as três dispensações. A dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude. Né? A dispensação do mistério, Efésios 3,8, que estava escondida em Deus. A dispensação da graça, Efésios 3,2, que é manifesta em Cristo. E a dispensação da plenitude, Efésios 1,10, que é estabelecida pelo Espírito através da igreja. Então veja bem, o que estava escondido em Deus... Ai, cara, isso é muito forte. O que estava escondido em Deus foi manifesto em Cristo e agora está sendo estabelecido pela igreja. O que estava escondido em Deus... foi manifesto em Cristo na graça e agora está sendo estabelecida pela igreja através do Espírito Santo. Por isso nós precisamos de dispenseiros dos mistérios. Amém? Para que não estabeleça outra doutrina, para que manifeste aquilo que já manifestou na cruz, a graça, para que descubra o mistério que estava escondido em Deus, que nem a anjos foi revelado, está sendo revelado agora à sua igreja. Ele está sendo revelado agora, mas ele já foi dito há muito tempo. Agora está sendo compreendido, mas ele já foi dito há muito tempo. Você está me entendendo, querido? Então não pegue a Bíblia e crie uma nova revelação. Não pegue a Bíblia e crie uma nova doutrina. Não! Porque já foi dito, agora que está sendo revelado. Por isso, a gente precisa de muito cuidado, porque a profecia ela tem três elementos: revelação, interpretação e aplicação. A forma que eu revelo, né, a revelação. Essa revelação ela tem uma interpretação. E se eu não for um bom dispenseiro, um bom administrador dos mistérios, eu posso interpretar errado. E se eu interpreto errado, automaticamente eu aplico errado. E aí eu ferrei com tudo. Por quê? Porque eu posso estar fazendo a coisa certa da forma errada. Por isso, para de buscar o modo de fazer. O momento agora é discernir o tempo que estamos, não o modo de fazer. Então tem gente que continua fazendo. Eu recebo 10, 20 ligações por dia para fazer live. Não é só o modo de fazer que tem que mudar. Você tem que discernir o tempo que você está, porque senão você continua fazendo, mas não estuda as profecias para estes dias. Você está me entendendo, querido? Então, Paulo foi categórico aqui. Ele diz, presta atenção. Querido, a revelação pode te fazer mal. Por que a revelação pode te fazer mal? Porque ela tem prazo de validade. É ela que te coloca dentro do propósito. Você recebe uma revelação e você entra no propósito original. Você não pode conduzir a revelação, porque é ela que te conduz. Você está me entendendo, Micael? Sim. Há 10 anos atrás eu recebi uma revelação sobre a internet. Ninguém fazia internet, mas eu comecei a gastar recursos com a internet. Na época era
Era até difícil de explicar, porque as pessoas dizem, pastor, mas precisa comprar essa câmera, precisa fazer isso. Gente, Deus está falando com a gente que vai chegar um tempo que nós vamos ser muito úteis na internet. O streaming era horrível. Não era? Era terrível. E aí as pessoas não compreendiam. Eu perdi muitos membros da igreja que foram embora da igreja porque a gente estava gastando dinheiro com tecnologia. Mas chegou nesse tempo agora, eu estou aqui com você, ó, com 9, 10 mil pessoas assistindo a live. Por quê? Porque há 10 anos atrás, quando não tinha nenhuma evidência, a gente entendeu que precisava obedecer a Deus e investir em tecnologia. Por quê? Porque a igreja ia entrar num ambiente virtual que as pessoas muitas vezes iam estar em casa e não iam poder ouvir o evangelho. E aí tá aí agora, você tá com o celular na mão me assistindo, né? Tem quase 5 mil pessoas aqui no Instagram e tem 4 mil aqui no Face. São 9 mil pessoas me assistindo aqui. Até amanhã mais de 50 mil já assistiram esses vídeos. Então veja bem, há 10 anos atrás nem eu, vou confessar, nem eu fiquei assim meio assustado. Será que vale a pena gastar com esse dinheiro? Nós não tínhamos dinheiro, mas a gente foi gastando. Eu não tinha uma casa para morar, eu morava de aluguel. Eu não tinha um carro bom para andar, eu andava com o carro dos outros, com o carro que eu ganhava dos outros. Ainda ganho, né? Graças a Deus. Mas nós recebemos uma palavra: investe em internet. Ninguém ia para a internet. A internet tinha o MSN, o Orkut. O Orkut. E a gente fazendo culto pela internet. Hoje, daqui a pouco eu vou pregar à noite no Mevan, vai ter 8, 9, 10 mil computadores ligados. Por quê? Porque há 10 anos atrás a gente resolveu obedecer. Só que agora, eu não vou ficar tocando trombeta. Ah, viu? Ó, Deus falou comigo. Não. Porque eu estou vivendo no tempo que aquela profecia está fazendo sentido. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Você precisa ouvir a Deus. Porque o Senhor não vai trazer confusão, querido. Mesmo que eu faça agora, tu não entendes, diz o Senhor. Mas tu entenderás depois, Amém? Então, você não pode conduzir a revelação. A revelação é que te conduz. Porque a revelação que tivemos há 10 anos atrás, em 2009, 11 anos... O primeiro culto ao vivo pelo Mevan foi em 2011. 2009 recebemos uma palavra e reuni a equipe, fomos para cima, fomos contratar pessoas, e era dinheiro, rapaz, meu Deus do céu, terrível. A gente tinha que às vezes atrasar o aluguel da casa para pagar a prestação das câmeras, e o pessoal dizia, meu Deus, para que isso? Isso é exibição, isso é querer se mostrar. Não, nós estamos sendo preparados por Deus. Estamos sendo preparados por Deus para esses dias. Então entenda, querido. Você não pode conduzir a revelação. Revelação tem prazo de validade. Agora, certamente, nesses dias, Deus trará uma revelação nova. Mas não é nova, ela já está escrita. Ela só está sendo entendida agora. Não há nada novo debaixo do céu. O mistério que estava oculto em Deus já está em Deus. Agora está sendo compreendido pela igreja. Você está me entendendo? Eu estou sendo claro, Micael. Por favor, me ajuda. Eu quero ser dispenseiro, focar na regeneração das pessoas, focar na restauração da alma, focar na volta de Jesus, abreviar os tempos e prolongar os dias. Nós queremos abreviar os tempos e prolongar os dias, trabalhar com urgência para o propósito. E prolongar os dias, por quê? Você já viu me falar disso, eu já falei muito disso. Você vai ver na Bíblia os dias de Ló, os dias de Noé, os dias de João Batista, os dias de Abraão. Por quê? Porque até os dias de hoje, eles prolongam os dias. Eu estou estudando hoje sobre os dias de Abraão, sobre os dias de Ló, os dias de Noé. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de Noé. Então, quem é que eu tenho que estudar nesses dias? Noé. A Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de Ló. Lucas 17 diz isso. Então, eu tenho que estudar a vida de quem? Eu tenho que estudar a vida de Ló. Vai ver o que Ló fez. Vai ver como Ló não protegeu sua família, como Ló foi ganancioso, como Ló poderia ter ficado debaixo
da mão do seu tio que tinha uma promessa, mas não, ele resolveu olhar para as campinas de Zoar e resolveu pegar aquele lugar, mas não sabia que ali era Sodoma, que ali tinha imoralidade. Olha para Noé, um homem que gastou 100 anos da sua vida para construir um barco num lugar que nunca choveu. 100 anos, todos os dias fazendo a mesma coisa. Se a Bíblia diz que Jesus vai voltar e será como nos dias de Ló, como nos dias de Noé, eu tenho que estudar a vida desses dois. O que que eu aprendo na vida dos dois? É que Ló não deu continuidade. Por que que Ló não deu continuidade? Porque ele não preservou a família. Ele parou, Ló terminou seus dias se embriagando todos os dias e dormindo com as suas filhas numa caverna, praticando incesto. Agora Noé deu continuidade, porque ele fez uma arca para salvar a sua família. Por isso ele deu continuidade. Só que chegou uma hora que Deus tirou Noé da arca. Deus teve que tirar Noé da arca. Ló escolheu a coisa boa e perdeu tudo. Noé escolheu ouvir a Deus. Enquanto todo mundo curtia a vida, ele estava ouvindo a Deus, preparando salvação. Mas quando a terra foi destruída, ele pôde recomeçar. Chegou uma hora que Deus disse para Noé assim, ó, sai da arca agora, chega, agora deu essa arca. Mas Senhor, eu estou 100 anos trabalhando aqui. Pronto, Noé, mas foi para 1 ano. Imagina, ele trabalhou numa obra, segundo alguns teólogos, 120 anos. Alguns dizem que foi 100, 90, ok, vamos usar 100. Ele trabalhou numa obra 100 anos para usar ela por 1 ano. Porque ele ficou 1 ano dentro da arca. Quando ele sai da arca, Deus diz, chega Noé, acabou. Pode quebrar a arca. Por quê? Porque o seu maior trabalho não era construir a arca, era reconstruir o mundo. O maior trabalho de Noé não foi construir uma arca, foi reconstruir o mundo. Então, pastores, amigos meus empresários amigos, escutem, seu maior trabalho não é a sua empresa, não é seu ministério. Isso é para você reconstruir o mundo. Por isso você não pode ficar preso naquilo que você está fazendo. Amém? Aquilo que você está fazendo tem prazo de validade. Por isso que a revelação sobre a arca, ela tinha prazo de validade. A revelação disse, ó, vem até aqui, daqui por diante, pronto. O seu maior trabalho não era construir uma arca, é reconstruir o mundo depois que saiu da arca. O seu maior trabalho, Luiz Hermínio, não é levantar o Ministério Mevan, é reconstruir a terra a partir do Ministério Mevan. Então você está me entendendo? Que a sua igreja que você pastoreia, que você dirige, não é maior do que a obra que Deus tem para você em toda a terra. Você está me entendendo? Pegou isso no seu espírito? Então, por isso, é abreviar os tempos. Deixa eu marcar isso aqui porque é muito forte. Deixa eu marcar isso aqui, gente. Continuidade tem a ver com a preservação da família. Uhul! Glória a Deus. Tá muito forte aqui. Deixa eu organizar essas coisas dentro do meu coração. Então, querido, veja bem. Quando eu digo que é para abreviar os tempos, porque se você andar em discernimento, você vai abreviar os tempos e prolongar os dias. Por que prolongar os dias? Porque até hoje, a vida de Noé, os dias de Noé, os dias de Ló, ainda fazem parte dos meus dias, porque eles são sinalizadores para o meu preparo. Então eu preciso discernir os tempos para poder andar no modo correto. Quem discerne o tempo, determina o tempo. Querido, aprenda uma coisa, a inteligência não é opositora à fé, porque a fé é inteligente. Tem muita gente que quer viver em fé, mas não usa a sua cabeça para nada. Ah, vou ficar sentado aqui esperando. Não, não é assim. A inteligência não é opositora da fé. Quem tem fé gera muita inteligência, porque a fé é a base, é o fundamento para a inteligência. Pela fé nós entendemos, a Bíblia diz, que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Pela fé que nós entendemos. Entendimento vem pelo amor. E o que é amor? Amor é obedecer a Deus, querido. Amor é obedecer. Então, quando discernimos o tempo, nós sabemos o modo que temos que nos mover nesse tempo. Nós carecemos nesses dias, pastor Micael, de homens sábios, de homens que administrem os mistérios de Deus. Eu preciso grifar isso aqui.
homens que administram, homens que transpõem no físico os mistérios de Deus. Porque é isso que Deus vem fazendo até hoje, transpondo o espiritual no físico. Por isso, o Cordeiro de Deus foi crucificado, sacrificado, antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro de Deus foi sacrificado lá, quando Jesus morreu no Gólgota, no monte chamado Caveira, ali era só a expressão física daquilo que já tinha acontecido no mundo espiritual. Você está me entendendo? O modo é a expressão física do tempo. Agora, para mim entender o tempo, o que é que eu tenho que fazer, pastor Micael? Eu tenho que sair do meu tempo, do Cronos, tirar esse reloginho e entrar no Kairos, no tempo de Deus. Eu tenho que sair do Cronos. Sair do Cronos. Oh, meu Deus. Deixa eu marcar isso, gente. Acontece muito isso comigo. Eu vou escrevendo. Tem gente que prepara esboço para pregar. Eu prego e vou preparando esboço. Meu Deus do céu. É doideira. Porque no tempo de Deus, o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Então, o momento de crise, nós precisamos ser dispenseiros, economia, administradores dos mistérios de Deus. Eu quero ler mais um versículo, talvez isso eu continue amanhã. Lucas 24. Vamos ler Lucas 24, gente. É muito forte isso aqui. Você precisa estudar mais sobre isso. Essa live vai ficar aí, depois você assiste mais. Lucas 24, muito importante. Lucas 24 e o versículo de número 1. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparadas. Elas falam de mulheres, né? Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Uau! Quem era aqui, gente? Quem você acha que era aqui? Uau! Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra, mas os homens lhe disseram: por que buscai entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Entendeu? Elas estavam fazendo uma coisa que não fazia mais sentido. Por quê? Porque elas não prestaram atenção na sua palavra. Elas foram ungir o morto, mas ele já estava vivo. Por que elas não prestaram atenção nas suas palavras? Marcos, agora deixa eu ler Marcos para você, Marcos 14. Olha aqui, Marcos 14, é forte, gente, é lindo isso aqui, a Bíblia é linda. Marcos 14, versículo 3 diz assim, ó: estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro e muito preço. Quebrou o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, e alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros: para que se faz esse desperdício de bálsamo? Este perfume pode ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, lhe disse: deixai-a, porque aborreceis. Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se aqui é que eu quero, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Por que Lucas 24 não fazia mais sentido? Porque elas foram ungir o corpo que já estava ungido. Jesus disse, os anjos disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que já está vivo? Por quê? Aí começou a falar para elas, então elas entenderam a sua palavra. Então, está aqui, Lucas. Então, elas entenderam a sua palavra. Então elas entenderam. Ou seja, elas tinham ouvido sobre isso, mas
continuaram fazendo, ou seja, o modo elas continuaram fazendo coisas que não faziam mais sentido. O momento da crise na vida dos discípulos, o momento que o mestre foi tirado, né, havia um silêncio, havia um vazio, eles ficaram sem respostas. E era uma boa intenção ungir Jesus, não é uma boa intenção ungir Jesus, mas ele já tinha sido ungido. Porque uma mulher se antecipou, andou na revelação, se antecipou, ou seja, essas mulheres de Lucas 24 foram ungir o morto que já estava vivo. Quando lá na casa de Simão o leproso, uma mulher ungiu o vivo que já estava morto. Amém? Era uma ação fora do tempo, Lucas 24. Por isso você precisa discernir o tempo para praticar o modo correto. Quando elas foram ungir o corpo, Jesus estava dizendo, peraí, vocês não entenderam que eu já tinha ressuscitado? Eu não falei, né? Ele fala lá em Lucas 24, ele diz, vocês não entenderam, eu já não falei que eu ia ressuscitar. Ele diz, vocês não compreenderam a palavra. Então elas se lembraram das suas palavras. Ele vinha dizendo, gente, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou morrer, convém que eu seja castigado, mas eu vou ressuscitar. Mas mesmo assim, elas foram lá, no terceiro dia, ungiu. E chegando lá, ele já estava ressuscitado. Os anjos falaram, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fora do tempo. Quando você anda fora do tempo, certamente você vai praticar coisas que não fazem mais sentido. Então não adianta você ficar mudando o modo, você tem que discernir o tempo. Para não perder azeite, para não jogar a unção fora. Amém? Era uma ação fora do tempo, porque Jesus já havia sido ungido, querido. Jesus já havia sido ungido para a morte. Mas como eles não entenderam o tempo que ele falou, o que a mulher estava fazendo parecia não ter sentido naquele dia. Quando ela entra na casa de Simão o leproso e deita aos pés de Jesus e joga azeite na cabeça, né? Algumas traduções dizem que ela lavou os pés, em outra passagem bíblica diz que ela lavou os pés e enxugou com os seus cabelos. Parecia não fazer sentido naquele dia. Porque quem anda na revelação faz coisas que parecem não fazer sentido. Mas a estação vai mudar, meu irmão. E quando a estação muda, aquilo que parecia não fazer sentido, está fazendo sentido. Aquilo que a gente fez 10 anos atrás no Mevan. Quando a gente financiava uma câmera, fizemos um consórcio de uma câmera para comprar 10 vezes, 15 vezes, era uma fortuna. Para transmitir os cultos, alguém achava que a gente estava querendo aparecer. Não, a gente estava preparando para esses dias. A gente não sabia muito. Mas quando chegou nesses dias, ficou claro que o que a gente estava fazendo era algo além. Além. É algo muito além. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você não entender o tempo, você não vai aplicar o modo correto. Por isso, eu te desafio a parar o modo e discernir o tempo. Eu te desafio, meu irmão pastor, meu irmão cristão, meu irmão empresário, meu irmão que ainda não serve a Deus, mas está aí dentro de casa confuso. Eu te convido, te desafio a buscar a Deus e entender o tempo que você está vivendo nesses dias. Amém, querido? Ser fariseu, pastor, mas tem muito fariseu. Eu ouvi alguém falar, ser fariseu não significa ser hipócrita. Ser teólogo não significa ser tradicional. Amém? Nós só temos que acompanhar o tempo correto. Você pode estudar, você pode ir para um monte, você pode fazer vigília, você pode orar em línguas ou não. O que você precisa é entender o tempo. Amém? Entender o tempo. Nesses dias, o Espírito vai cair sobre nós nesses dias. O tempo não é do Espírito cair sobre nós. O tempo é de rios de água viva fluir. Amém. Do seu interior. Amém. E para isso você precisa entender que a unção não é um perfume. A unção é um incenso. Amém? A unção é um incenso. Então eu quero parar aqui, quero convidar você para estar conosco hoje à noite às 20 horas no Mevan Sede. Hoje à noite no Mevan Sede às 20 horas
eu vou estar pregando essa palavra, quem sabe expondo um pouco mais, com mais tempo. E vamos estar juntos no canal do Mevon Oficial, amém? Deus te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te acompanhe, o Senhor te purifique, o Senhor me purifique, o Senhor nos guarde, né? Vou repetir, seja um administrador, um dispenseiro dos mistérios de Deus, amém? Dispenseiros do mistério de Deus é saber o tempo e o modo correto de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Quem sabe você está fazendo alguma coisa que não faz sentido agora, mas lá na frente vai fazer sentido. Amém? Mas por favor, ande no tempo de Deus, no Kairos. No Kairos de Deus você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Amém, querido? Deixa essa palavra no seu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Estamos juntos no propósito para entender o tempo que nós precisamos viver nesses dias para a glória de Jesus. Fica na paz, em nome de Jesus.